10 horas de live ontem, gente, e já estamos de volta aqui, não dormi nada, mas estamos aqui ao vivo para falar do tamanho gigantesco da vitória no Globo de Ouro de ontem do Wagner Moura, com todas as limitações técnicas que nós temos aqui para trazer essas informações no YouTube. Ontem foi dia de Brasil, gente, foi dia do nosso cinema sempre valorizado. Como diz o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o cinema brasileiro sempre trazendo orgulhos para o nosso país, trazendo realmente algo que nos felicita, né, gente? A aspa do Lula é: o cinema brasileiro segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo. E é a virtude, gente, isso é uma coisa importante, tá? Não é só uma vitória genérica do cinema nacional. Agente Secreto e Ainda Estou Aqui são filmes que denunciam os horrores, os temores, a aflição, o terror que o Brasil viveu de 21 anos da ditadura militar. E tal como uma boa ficção científica, quando a gente fala de 1977, quando a gente fala de Rubens Paiva, quando a gente fala do personagem Marcelo, do Wagner Moura, a gente está falando do Brasil de 2026, do Brasil de 2025, do Brasil de 2024, do Brasil dos anos de Bolsonaro. Nós estamos contando sobre o hoje. Nós estamos falando sobre o que a gente não pode mais tolerar. Nós estamos falando do que a gente precisa ter de representação artística, do que precisa ser ensinado para os nossos jovens, para as nossas crianças. É sobre isso a vitória do Globo de Ouro. É sobre isso, provavelmente, que vai ser a nossa vitória no Oscar. Uma nova vitória no Oscar. Prestigiando as nossas artes. Os bolsonaristas devem estar morrendo de raiva. Tomara. Tomara. Pedro conseguiu acordar no horário. Puta, consegui, cara. Na verdade, eu nem dormi direito. Foi meio... Eu desmaiei. E aí eu meio que acordei junto com o despertador e cá estou, né, gente? Estamos aqui. Tenho certeza que hoje, acho que ao longo do dia eu devo desmontar, mas vamos na labuta que a gente sobrevive nessa batalha toda. E teremos hoje também live do Dropando a Real em parceria com Drops de Jogos, tá, gente? Vai ser às 4. A gente vai falar de um outro assunto, mas também relacionado aí com o consumo dos brasileiros. Mas é importantíssimo isso, tá, gente? É importantíssimo que a gente tenha as nossas artes em destaque. É importante que a gente revide os argumentos furados dos bolsonaristas a respeito de Lei Rouanet, porque eles vão nos atacar. Estão atacando de novo no caso do Banco Master. Tá tendo aí uma reportagem da Folha de São Paulo que repete a linha do que foi começado ali pela Malu Gaspar. E a gente vai ver muita coisa acontecendo nos próximos dias, tá, gente? Mas a gente vai ter aqui o nosso cinema, a nossa arte, a nossa resistência, a nossa cultura sendo valorizada. E isso é muito, muito importante que a gente tenha as nossas artes todas muito bem colocadas, tá, gente? A gente teve uma vitória imensa ontem. E estou muito feliz que eu consegui fazer a transmissão com vocês aqui. Não foi fácil, tá, gente? 10 horas de live é maratona, tá? Você termina esgotado. Mas estamos aqui tratando de arte também, não só da política, o que é uma coisa maravilhosa. Mandar um beijão pro Fernando, que já tá melhorando aqui a nossa meta. E é sobre isso, gente, é sobre isso. A gente vencer com um filme sobre a ditadura, com um ator que dirigiu Marighella, com um ator que se posiciona politicamente. Wagner Moura é um fenômeno. Kleber Mendonça Filho fez Bacurau, fez grandes filmes. Reconhecidamente muito bem colocado. Agora não é nem o caso do Ainda Estou Aqui, embora a Fernandinha Torres seja maravilhosa, ainda era um cineasta de uma família de banqueiros, né? Que é o Walter Salles, que é um ótimo cineasta, mas um cara mais privilegiado. Agora não, a gente tem o cinema nordestino, o cinema de Pernambuco, um ator baiano, o nosso Nordeste sendo reconhecido. As nossas raízes, não é só cinema de elite, não é só cinema dos grandes
das grandes verbas. Claro que, sem dúvida nenhuma, o Kleber Mendonça foi crescendo nessa trajetória toda, mas é isso, gente, a gente tem a nossa cultura. Só perdemos lá pro Shakespeare no melhor filme de drama, né? Mas estamos todos aqui, gente. Estamos todos aqui, e não só na resistência, nós estamos furando o bloqueio deles. Nós estamos contando a nossa história. Nós temos, a esquerda brasileira tem uma grande virtude, com todos os defeitos que ela tem, nós temos uma grande virtude que é o nosso soft power. Nós mudamos cabeças e mentes. Nós temos as melhores cabeças nas universidades. E isso não é arrogância dizer, isso é um fato. Tanto que eles tiveram que criar gurus, como Olavo de Carvalho, para tentar corromper o nosso conhecimento. Nós somos muito mais avançados nessa questão e a gente tem que aplicar melhor as nossas artes, porque a esquerda, o progressismo, é o que coloca o Brasil no mapa internacional. É o que torna a nossa visão política próspera. E isso é importante. O nosso cinema trata de um drama que não é comum no exterior. O drama da vida real, exatamente. A gente transforma as nossas dores em arte. Essa é a grande virtude do brasileiro. E fora que nós somos imbatíveis em memes. Eu quero dar meus parabéns aqui público a Ana Lesnovski, que zoou o Wagner Moura, confundindo ele com o Selton Mello. Então nós somos engraçadíssimos, nós somos bem-humorados, nós somos irônicos. Nós temos e nós falamos, gente, de uma realidade mais profunda. De um país que é muito rico e, ao mesmo tempo, sofreu as agruras do imperialismo americano. A nossa ditadura militar de 21 anos foi imperialismo americano do começo ao fim. De cabo a rabo. O que aconteceu agora, nesses dias, na Venezuela, é mais um exemplo de coisas que não podem acontecer e que a nossa arte tem que combater. A nossa arte tem que conscientizar. Cada vez mais os povos do mundo todo têm que estar cientes que imperialismo não dá. Que se submeter aos desejos dos Estados Unidos não dá. E numa premiação americana, numa premiação do soft power americano, nós fomos lá e vencemos. Nós fomos lá e demos recado. Nós fomos lá e falamos da cultura brasileira, dos incentivos necessários para esse país continental. Não é pouco o que aconteceu ontem, gente. Não é pouco, é muito. É uma vitória gigantesca. Que nós não podemos permitir que as forças reacionárias vençam novamente nesse país. A gente não pode permitir um novo Bolsonaro. E eles também têm o sistema deles cultural, tá? Que é fraquíssimo em relação ao nosso, mas estão fazendo o filme do Bolsonaro, estão fazendo ali as coisas. A gente tem que entrar nessa batalha cultural. Combater o bolsonarismo não é só ficar falando aqui a respeito de política de esquerda. É também promover filmes e livros e produtos culturais, como Ainda Estou Aqui, como Agente Secreto. É importantíssimo e é reconhecido lá fora, gente. São histórias que o mundo precisa conhecer. Que o mundo precisa debater. Que o mundo precisa colocar em perspectiva. E o brasileiro tem um dom de contar bem as suas histórias. Nós temos mentes criativas aqui. Nós temos um audiovisual que aí, ecoando também o protesto do Wagner Moura contra o Ministério da Cultura do Lula, nós temos que questionar esse PL do streaming. Não pode ser a Netflix a única beneficiada desse conjunto de leis. Nós temos que brigar pelo nosso audiovisual, dos nossos pequenos produtores. O Wagner Moura, que é um gigante, tá lá, na batalha cultural, brigando pelos pequenos produtores. Brigando pelas pequenas produções. Isso é essencial, gente. Essencial. Para a gente vencer essa disputa. Para a gente vencer isso. E a terapia aí mandou aqui: capital cultural é o que muda realmente as ideias, por isso não podemos deixar de investir em arte para retirar as pessoas da alienação capitalista. É isso. É isso. A alienação capitalista é o que mata o nosso povo. É o que torna o nosso povo o sabujo dos Estados Unidos.
É o que não dá consciência. E o meu papel aqui como jornalista, gente, é explorar o máximo da cultura para que vocês saiam daqui com uma formação, com as informações necessárias. A formação com as informações necessárias. Informação solta é fácil, é commodity, vocês acham por aí fácil. Mas as informações concatenadas, organizadas, priorizadas para vocês, é aqui que a gente dialoga. Por isso a necessidade de vocês mandarem superchats e pix. E contribuições para a gente continuar o trabalho aqui. E é importante a gente continuar valorizando as nossas artes. Por isso que a necessidade da existência de um Estado. A gente adora reclamar, pô, imposto é roubo. Eu mesmo tô passando por uma mudança aqui na minha empresa que tendo que me virar com o fisco. Mas a gente adora falar imposto é roubo, mas assim, a gente precisa de um Estado investidor. A gente precisa de um Estado alinhado com as nossas artes. A gente precisa de Lei Rouanet, a gente precisa de Lei Aldir Blanc, a gente precisa do PROAC, a gente precisa dos editais públicos. A gente precisa, sim, de lei de desoneração fiscal, claro. As empresas também têm que fazer os seus aportes. Tem que patrocinar, gente, tem que acreditar na arte. Sexta-feira agora, estava num espetáculo, amanhã seguinte, do meu amigo Gustavo Mendes, inclusive vamos postar o texto da resenha no site da Folha Democrata, e financiado por incentivo da Lei Rouanet, pela Caixa Residencial e pela farmacêutica Cristália. Gustavo está numa curta temporada aqui em São Paulo, no Teatro Vila Lobos, até março de 2026, com casa lotada. E isso é a arte, gente. É a arte, a cultura, é o entretenimento, é a comédia. São os artistas ali marcando presença. Precisamos ter produção de livros, de memória, de jornais, que é o que nós fazemos aqui. Aqui não é um canal só de política, gente. É um canal de notícias e entretenimento. É um canal de formação para vocês que nos acompanham. Esse é o tamanho da vitória do Globo de Ouro ontem. Não é uma vitória pequena, não é uma vitória irrisória. É uma vitória gigantesca. É uma vitória da política, é uma vitória da esquerda. A gente não gosta de reclamar o tempo inteiro que, sei lá, a gente não vai ganhar, que as coisas não estão fáceis. Pois bem, ganhamos. E não ganhamos pouco. Ganhamos pra caramba. Ganhamos a ponto de mudar a história. Mesmo com o noticiário tão dramático de começo de ano, com a invasão da Venezuela, nossos vizinhos. Tivemos os nossos vizinhos invadidos e mesmo assim, um filme sobre a nossa ditadura militar, esse regime terrível de terror, ganhou, com discursos do Kleber Mendonça e do Wagner Moura, recriminando o presidente genocida, que agora está soluçando e pedindo TV Smart na cadeia. Tá achando que tá numa colônia de férias. O vagabundo que continua lá. Tomara que tenha assistido o Globo de Ouro. Tomara que tenha passado nervoso com o que aconteceu. Nós ganhamos Bolsonaro. A vitória do agente secreto, a vitória do Wagner Moura é uma vitória contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, contra o negacionismo, contra a extrema-direita, contra os horrores e os monstros que a extrema-direita cria e cultiva. Nós vencemos e vamos vencer de novo, e vamos vencer quantas vezes forem necessárias. Nós vamos aterrorizar vocês, porque nós temos do nosso lado a verdade. Nós temos do nosso lado o coração, a emoção, as necessidades reais da população. Quando as pessoas viram aquele imbecil daquele Pedro Doria no Canal Meio, eles falam, eu não sou nem esquerda nem direita. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esquerda e direita não são lados simétricos. A direita é uma visão de mundo covarde. A direita é uma visão de mundo mesquinha. É uma visão de um verme. Porque é uma visão de gente que está privilegiada no topo.
de gente que queima dinheiro enquanto tem gente passando fome na rua. O nosso lado não tem isso. Nós estamos do lado dos menos favorecidos. Nós estamos do lado das necessidades reais da população. A revolução, exatamente, como diria o Salmazo, a nossa revolução não será de robôs, será de corações pulsantes. Exato. E numa era de robotização, de inteligência artificial, o que mais a gente precisa aqui é coração, gente. É sentimento. É pele. Nós precisamos de pele. Nós precisamos sentir as coisas. Nós precisamos ter uma visão sensorial grande. Porque é essa a necessidade real da população. A população precisa ser abraçada. A população precisa de diversão. A população precisa de formação. A população precisa de preocupação, de responsabilidade. E é assim que se vence. É assim que se leva a coisa. É assim que se esperança. A gente tem que sair esperançado desses produtos colocados em circulação. Eu agradeço todos os dias de não estar do lado de lá. De não estar do lado da direita. Mesmo que se a gente perder a eleição, gente, nós estamos lutando pelas bandeiras certas. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer. O Lula tá com 80 anos e tá disposto a ir para a briga para ganhar. E nós temos que apoiar esse senhor. Nós temos que apoiar esse retirante nordestino que venceu uma eleição improvável em 2002 e criou um padrão de governo que deve ser seguido por todo o país. E fez sua sucessora Dilma Rousseff, vítima de um golpe covarde. Um golpe urdido no mercado financeiro. Um golpe derrubado por especuladores mesquinhos. Nós voltamos para a presidência. Os movimentos sociais voltaram para a presidência. E a gente não vai sair. A gente não vai deixar para lá. Porque nós lutamos pela necessidade real da população. Nós lutamos por aquele que tem fome. Nós lutamos por aquele povo indígena que precisa da sua terra e da preservação do meio ambiente. Nós lutamos contra o agronegócio predatório. Nós lutamos contra a desigualdade social absurda. Nós lutamos contra o autoritarismo e a ditadura. Nós temos nojo e repulsa ao regime militar de 21 anos. Nós temos nojo e repulsa da presidência de Jair Messias Bolsonaro. Nós temos nojo e repulsa do 8 de janeiro de 2023. Eu tenho nojo de quem apoia esse tipo de coisa. É repulsa, é nojo. Não é meio termo. Nós temos que lutar pela necessidade da população. Nós temos que lutar pela arte que melhora a vida da população. E nós estamos do lado de Wagner Moura. Nós estamos do lado de Bem-vindo Siqueira. Nós estamos do lado de Fernanda Torres. Nós estamos do lado de Marco Nanini. Nós estamos do lado de Paulo Betti. Nós estamos do lado de Chico Buarque, de Holanda. Nós estamos do lado de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Preta Gil. Nós estamos do lado dos artistas. Nós estamos do lado de Aline Moraes. Nós estamos do lado de Mauro Lima, seu esposo. Nós estamos do lado de Ângela Dipp, de Dom Ernesto. Da verdadeira classe artística. Nós temos nojo de Regina Duarte. Nós temos nojo de Mário Frias. Nós temos nojo dos artistas entreguistas que exaltam um fascista. Nós estamos do lado da arte que muda a cabeça das pessoas. Nós estamos com Chico César. Nós estamos com os artistas, a gente está com Teatro Oficina. A gente está com essa galera. Com essa galera gente boa, com essa galera que sabe a história da ditadura, que sabe a história do Brasil, que conhece esse país como ninguém. Nós estamos do lado das pessoas que podem mudar a história.
Nós buscamos sim uma arte politizada. Nós buscamos sim uma arte que vai mudar a história de vocês. Nós buscamos as pessoas que leem os livros, que entendem a história, que entendem o contexto. E é por isso que a gente está aqui exaltando o Globo de Ouro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!